Olá, bem-vindo ao canal Sociólogo do Araguaia. Estamos aqui em Confresa, Mato Grosso. Confresa fica na microrregião norte Araguaia, a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, no Nordeste Mato Grosso. População aproximadamente 40 mil habitantes. E tem uma população masculina maior do que feminina, base 60 a 40, 60% é 40, 60% masculina, 40% feminina. O prefeito é o Ricardo Bavinski, que foi eleito nessa última eleição. Ganhou mais do que 52%, foi bem votado. E eu tava olhando a galeria, né, dos prefeitos e percebi duas coisas. Nenhum prefeito negro foi prefeito aqui em Confresa e nenhuma prefeita mulher. E nós tivemos duas candidatas a prefeita em Confresa, a Cláudia e a Lucimeire. A Cláudia, o pessoal falou que a culpa da derrota porque foi sucessora do Rônio, né? E tenho minhas dúvidas, né? Porque o Rônio foi prefeito, o primeiro mandato do Rônio foi mais ruim que o segundo e ele foi reeleito. E a Cláudia não conseguiu ser reeleita. A Lucimeire fala, não, a culpa da Lucimeire é que ela era afiliada, estava no Partido dos Trabalhadores, do PT, e foi chapa única. Ser chapa única não é coisa boa mesmo, não. Chapa única é quando é só um partido só. Entretanto, o Mário Sérgio já ganhou como prefeito aqui em Confresa pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. E ainda disputou uma eleição com o Rônio, que ele ficou em segundo e foi pau a pau. Então, não dá muito para explicar. Aquela votação dela é muito pequena. Então, assim, aí fazendo uma análise, que nunca uma mulher ganhou aqui em Confresa, e que a população de Confresa masculina é maior que a feminina, e até as mulheres votam mesmo nos homens, o desafio delas ganhar a essa eleição era muito grande, tanto da Cláudia como da Lucimeire. É claro, a gente não pode também tirar os méritos dos adversários. O Gaspar, que ficou em segundo, é um cara muito conhecido aqui em Confresa, foi prefeito 3 vezes, tem um capital político grande. O Ricardo Babinski é um dos pioneiros aqui em Confresa e era novidade, todo mundo queria um candidato novo que mudasse a cidade e ele foi o escolhido pela população. Tem todo esse perfil, mas não tem como não falar que as mulheres não conseguem ganhar muitos votos aqui em Confresa, tanto que nós temos duas vereadoras eleitas, a Marli e a Cleonice. Antigamente nós tinha quem? A Lucimeire e a Marli. Então não é muito comum mulheres ser maioria na Câmara. Nunca vai ser, sempre vai ser os homens. Na verdade, a Câmara muda muito pouco, né? Agora deu uma renovada maior, mas mesmo assim foi. A gente vai pegar mesmo os novos, é o Marcelinho, a própria Cleonice, o Aldeir, o Luinha, né? Deixa eu ver o que mais. O professor lá, do Bridão, meu Deus, o Hamilton, o nome dele. O homem também. O restante tudo foi reeleito. Então, assim, deu uma mudada, mas mesmo assim manteve, né? O professor Cício, manteve lá o Jean, manteve o Machim, a Marli, o Elton da saúde. Então, assim, mudou, mas ficou muitos.
Porque o cara vai acumulando, né, capital político, né, com o tempo que ele é vereador, ele vai ajudando as pessoas, as famílias, aquela família fica com gratidão naquele candidato, e aquele candidato vai ganhando automaticamente. E a Lucimere, que era do Partido dos Trabalhadores, inventou ser prefeita, perdeu a sua cadeira. O Cristiano inventou de ser vice-prefeito, perdeu sua cadeira. Então, aqueles que não sonhou muito alto, manteve o seu público e trabalhou para aquele público, ele praticamente continuou. Então, assim, política não tem muito segredo. Mas não é fácil ganhar para vereador aqui em Confresa, não. Precisa cada vez estar maior, está crescendo muito. O cara tem que ter um capital político grande, tem que rodar muito a cidade, tem que ganhar simpatia. Então não é simples, não. Para prefeito, pior ainda, tem que gastar muito dinheiro. O Bavinski ganhou, foi a novidade, mas ele conseguiu a simpatia dos comerciantes. Isso ajudou muito. Depois que ele conseguiu essa simpatia dos comerciantes e dos empresários, ele foi conseguindo o voto do povão, que não é muito difícil de conseguir, mas é difícil, porque ele tinha um concorrente muito forte, que era o Gaspar, que tinha um capital político muito grande. Nessa eleição eu fiquei neutro, né? Eu preferi trabalhar, né, na divulgação das pesquisas, falar da política, como estou falando agora, que eu não aconselho ninguém ficar neutro em política. Você fica neutro, o cara que ganhou não te dá moral porque você não demonstrou que votou nele. Os que perderam olham pra você de cara feia. Aí você fica na situação difícil. Então, tem vários candidatos a vereadores, a prefeito mesmo. Passa por minha vez com a cara fechada ou desvia para evitar conversar comigo. Aí eu fico pensando, eu tenho culpa, se sai candidato, você tem chance de ganhar, como tem chance de perder. Tem alguns que sabem que vai perder porque não tem esse capital político todo, inventa de ser candidato a vereador ou a prefeito, sabendo que não tem esse capital político. E aí você não vai chegar na pessoa e falar, ó, fulano, não faça isso, porque vai que a pessoa tá certa ou você tá errado, e a pessoa vai e ganha. Mas muitas vezes a gente tem uma noção que a pessoa não vai ganhar. Aí a pessoa fica chateada, te olha de cara feia. Eu tive vários candidatos aí, a vereador principalmente, passa por mim com aquela feia, assim, chateado, porque não tem apoiado, não tem votado. Na verdade, quando sai candidato a vereador, você tem uns 10. Você pode pegar 10 amigos, assim, conhecidos, e você já fica na dúvida. Se eu for falar que os 10, eu tinha 10. Dos 10, um ganhou só. Então, assim, então é complicado você escolher candidato. Então, para prefeito é um pouco mais fácil, né? Não é tão difícil assim. Agora para vereador é um pouco mais complexo. E você, quem votou nessa última eleição? Aí outra coisa em eleição é engraçado, né? Como o Ricardo ganhou, muita gente às vezes nem votou no Ricardo. Eu votei no Ricardo e já apoio o Ricardo e abraço o Ricardo, quer tirar foto com o Ricardo. Mas faz parte também do jogo político, né? Se o Ricardo for um bom prefeito, ele vai ser reeleito. E a gente torce, eu torço pelo Ricardo, porque se a cidade vai bem, todos nós iremos bem. Então, pessoal, o tema, como eu falei para vocês, estamos aqui na Avenida Canaã, falando sobre que Confresa nunca teve uma prefeita mulher, mas não é algo só de Confresa, né? O estado do Mato Grosso nunca teve um governador, uma governadora mulher. Todos os governadores são homens. Então, o Brasil teve uma presidente mulher, mas mais pela força do padrinho político que por ela mesma, né? Então, nos Estados Unidos nunca teve uma presidente mulher. Então, assim, não é fácil para as mulheres conseguir ser eleita para cargo executivo. Quando consegue, é muito mérito mesmo. E aqui em Confresa não é diferente. Mostrando aí a Avenida Centro-Oeste para vocês, falando sobre as últimas eleições,
falando sobre que nunca uma prefeita mulher ganhou uma eleição aqui em Confresa, falando dos candidatos que saíram e perderam e ficam te olhando de cara feia. Mas é pior aquele que ganhou e te olha de cara feia. Pô, pessoal que aquele que você votou, né? Aí você fica puto, né? Fala, pô, o cara é tão simpático, não ganhou, agora ganhou, nem fala comigo. Aí é pior. Então, mas mesmo assim, estamos aqui falando de política para vocês, mais um vídeo aí para vocês.